Olá, eu hoje venho aqui conversar com vocês um pouco sobre o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Eu me chamo Elisângela e sou professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Recentemente eu fui cedida à Fundação Saúde e componho um núcleo central de educação, educação permanente, ensino e pesquisa. Sou coordenadora de Tecnologia e Inovação em Saúde na Rede de Pesquisa em Tuberculose e atuo há 7 anos em pesquisas sobre tuberculose. Aqui eu apresento rapidamente o meu currículo para vocês e o interessante aqui é ressaltar, né, minha formação em Imunologia de Doenças Infecciosas e o trabalho que eu venho desenvolvendo, coordenando uma linha de pesquisa que estuda biomarcadores em tuberculose e comorbidades. Bom, nesse trabalho eu vou aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o estado da arte, ferramentas de diagnóstico laboratorial e coleta de amostra. A tuberculose é uma doença muito antiga, né? Ela já tem 200 anos, em 2022 ela completou 200 anos da sua descoberta desde a caracterização do Mycobacterium tuberculose como agente etiológico e toda a evolução da doença. Ela é uma doença que é descrita desde a Grécia Antiga, há vestígios de múmias que morreram, né, acometidos por tuberculose. Mas vocês vão me perguntar, mas por que uma doença tão antiga está fazendo parte desse cenário hoje, né? Embora seja uma doença antiga, ela possui até hoje desafios bem atuais, né? No cenário mundial, nós temos 10,6 milhões de pessoas que adoeceram com TB em 2021. 1,6 milhão de mortes por TB em 2021 em pacientes não HIV-TB e 187 mil mortes por TB em 2021 entre pacientes HIV-TB. É interessante ressaltar que em eventos não pandêmicos, como o Covid-19, a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo, superando a malária e a AIDS. Dentro do nosso cenário nacional, a tuberculose ela apresenta um quadro muito preocupante. Em 2021 foram notificados 68.275 novos casos. Ela apresenta, dentro do cenário nacional, um coeficiente de incidência de 32 casos para cada 100 mil habitantes. Isso no cenário nacional. Quando a gente olha para o nosso estado do Rio de Janeiro, a gente vê que o Rio de Janeiro possui 67,4 casos para cada 100 mil habitantes. O dobro do que é visto em todo o cenário nacional. E não só a incidência de tuberculose pulmonar é alta, mas também a incidência de mortalidade. A gente tem aí uma incidência de 2,1 óbitos para cada 100 mil habitantes, enquanto que no Rio de Janeiro a gente tem 4,4. O Rio de Janeiro, em 2021, teve a marca da maior incidência por TB em todo o país. Mas por que o diagnóstico eu trago aqui à tona para a gente falar? Qual é a importância, né? Por que o diagnóstico preciso é importante? Em 2014, numa reunião da OMS, foi discutido estratégias para o controle e o fim da tuberculose, lançado o programa chamado The End TB, onde vários pilares foram elencados como cruciais para o fim da tuberculose, onde se imagina que você tenha menos de 10 casos para cada 100 mil habitantes e uma redução em 95% do número de óbitos. Dentre esses pilares, o diagnóstico precoce e adequado é um dos pilares primordiais e essenciais elencados pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil, em 2015, assina o compromisso de até 2035 tentar chegar a esses números elencados pela estratégia pelo fim da tuberculose. Se nós olharmos o cenário de 2012 a 2021, podemos perceber que o Brasil apresentou uma redução nos números do coeficiente de incidência de TB pulmonar, né? 2020 e 2021 a gente aqui tem uma queda, mas a gente tem que associar aqui também que houve baixa procura por conta da pandemia vivida por Covid-19 nesses anos, e esse é um cenário muito similar ao que a gente tem visto no mundo todo. Já o coeficiente de morte por tuberculose no Brasil, nós vemos que
os estados em vermelho são os estados que apresentam maior índice e que o Rio de Janeiro, né, como apontado aqui na seta, ele é o com a maior incidência de mortalidade por tuberculose. O que pode levar a esse coeficiente de mortalidade por tuberculose? Um dos principais pontos é o diagnóstico precoce. A dificuldade de se ter um diagnóstico preciso quando o paciente procura assistência, seja numa unidade de urgência ou numa unidade primária, é fundamental para o início do tratamento, né? Existe já algoritmos descritos pelo Ministério da Saúde, onde a gente deve olhar a evolução clínica do paciente e associar a isso o pedido do exame de escarro para prosseguir com a pesquisa ao bacilo da tuberculose, BAR-TRM, assim como o raio-x do tórax para avaliar o dano tecidual pulmonar e as características pertinentes à doença no pulmão. A detecção da infecção por MTB apresenta no modo inicial, na entrada do paciente, testes recomendados pela OMS que foram incorporados pelo Ministério da Saúde. Então, no momento em que você recebe na sua unidade de saúde um paciente que apresenta tosse persistente por mais de 3 semanas, febre vespertina, perda de peso, hemoptise, você tem um quadro sugestivo de tuberculose pulmonar e você deve sugerir a esse paciente, então, a coleta de amostra respiratória para proceder com os exames de baciloscopia e teste pedomolecular. Embora não seja ainda universal, a cultura da micobactéria é o melhor, é considerado o padrão ouro para o diagnóstico da doença, pois nela a gente consegue ver a viabilidade da micobactéria, a gente ainda consegue perceber através do teste de sensibilidade a antibióticos quais são as resistências que essa cepa possui à antibiótico terapia presente. Dentre os testes de detecção rápida para TB, que a gente pode utilizar nas nossas unidades de saúde de emergência ou nas portas de entrada como assistência básica e primária, nós temos a baciloscopia. No que consiste a baciloscopia? A baciloscopia consiste no esfregaço da amostra, onde essa amostra é corada e a apresentação e caracterização do bacilo, que está aqui em vermelho, como vocês podem ver, ela pode ser contada por um simples microscópio. Então, é uma técnica barata, rápida de ser feita, e o técnico ele vai contar e vai liberar o resultado do exame conforme os dados ao lado. Se ele não encontrar nenhum bacilo nos 100 campos de contagem, ele vai relatar esse teste como negativo. Se ele encontrar de 1 a 9 em 100 campos, ele vai relatar então a quantidade do que ele encontrou. De 10 a 99, ele vai colocar positivo com uma cruz. Acima disso, de 1 a 10 BARs, ele vai botar por 50 campos positivo com 2 cruzes. E é encontrado na média de 10 BR por campo, nos primeiros 20 campos observados, relata-se o resultado positivo com 3 cruzes. O que as cruzes vêm nos falar? Da carga bacilar. Então, não só que esse paciente está infectado, mas qual a carga bacilar que há nesse paciente. Isso é muito importante até para a gente entender o curso da doença e o início do tratamento. Além da baciloscopia, que é um exame que, em média, pode ser feito em um dia, é um exame rápido de laboratório, nós temos também o teste rápido molecular, no qual ele consiste com 1 ml de amostra que eu aplico nesse cartucho com a amostra clínica direta, a gente aplica no cartucho, esse cartucho, ao ser colocado nessa máquina de PCR, a gente vai ter aqui o rompimento das paredes, a liberação do DNA, esse DNA vai ser amplificado para uma técnica de PCR em tempo real e é quantificado a quantidade de DNA presente. Esse teste ele tem uma duração de no máximo 2 horas, desde a preparação da amostra, a aplicação no cartucho, a saída e a liberação do resultado, e ele pode ser utilizado então para o diagnóstico de TB, mas não só para confirmar se o paciente tem tuberculose. Nós hoje, no teste básico, nós também já conseguimos ver se esse paciente tem resistência à rifampicina, um dos principais antibióticos utilizados no tratamento da tuberculose pulmonar.
Caso esse paciente tenha resistência à rifampicina, é extremamente importante encaminhar a amostra para um hospital, uma unidade terciária, para que possa correr a cultura e a fenotipagem da resistência, saber se esse paciente tem apenas resistência à rifampicina ou se ele já tem resistência associada a outros antibióticos. Isso encurta o período de tratamento, aumenta a adesão do paciente ao tratamento e é fundamental entender que quanto mais cedo você começa a tratar, mais fácil, mais ágil e mais certo será uma boa resposta, uma resposta positiva a esse tratamento. Olhando o algoritmo liberado pelo Ministério, então a gente vai ter aqui, recebe-se na unidade um paciente com suspeita de TB pulmonar. Ao se realizar o teste rápido molecular, nós temos 3 possíveis resultados, né? Detectado, e aí eu sei que esse paciente, ele tem a confirmação do diagnóstico para tuberculose, ele pode ser sensível à rifampicina ou resistente. No caso aqui a gente tem os pacientes resistentes à rifampicina e aqui sensível. Caso o paciente seja resistente à rifampicina, a gente então encaminha essa amostra para fazer um TSA, que é o teste de sensibilidade de antibiótico, para a gente ver quais são os outros antibióticos que ele pode vir a ter a resistência. E caso apresente-se como sensível, a gente já pode, então, iniciar o tratamento com o esquema básico. Mas hoje, a gente tem uma nova versão do teste rápido molecular, que ele libera resultados como traços. Quando esses resultados traços aparecem, eles são inconclusivos, porque a gente pode não ter tido uma quantidade suficiente de DNA para amplificação, e por isso a gente não conseguiu detectar uma amplificação razoável para o diagnóstico de tuberculose, ou a gente pode estar vendo aqui debris celulares que atrapalharam, então, essa amplificação. Quando a gente tem MTB detectado traços, a gente tem que coletar nova amostra e repetir esse exame. Quando a gente tem, então, MTB não detectado, a gente segue para a clínica esse resultado, e o clínico, ao olhar, ele vai procurar saber se o paciente ainda continua com sintomas. Se continua, ele tem que prosseguir com a investigação. Se não continua, ele tem que excluir o diagnóstico de tuberculose. É importante entender que o resultado de traços ele é sempre considerado positivo quando a gente tiver a população vulnerável com coinfecção para HIV, e nas crianças com menores de 10 anos, pois a sensibilidade do teste é incapaz de descartar ou afirmar o diagnóstico de TB extrapulmonar. Bom, mas todo bom teste de laboratório, ele depende de alguns cuidados necessários para que você tenha a coleta e o transporte adequado da amostra biológica. A gente não pode esquecer que a micobactéria é um ser vivo e que ela precisa ser transportada em condições que a gente consiga colocar numa cultura e crescer, para que a gente não tenha resultados falso-negativos ou resultados inconclusivos. O primeiro passo é o agente de saúde. O agente de saúde que vai estar preparando o pote para aquele paciente poder liberar a sua amostra respiratória, ele tem que ter alguns cuidados. Vamos lá, vamos ver quais são esses cuidados. Primeiro, ele precisa lavar as mãos previamente à preparação do pote para que não haja nenhum risco de contaminação. Ele tem que pegar um frasco que deve ser estéril, abrir aquela embalagem. Esse frasco, ele precisa ter no mínimo 5 milímetros de largura com 40 milímetros de altura e uma capacidade para volumes entre 35 e 50 ml. É um pote plástico com tampa rosqueável e deve ser estéril. Ele abre esse plástico, né, descarta a embalagem plástica e então ele identifica o pote. A identificação é um dos principais erros que a equipe de laboratório recebe. A identificação adequada
ela é a identidade CPF daquele paciente. Amostras respiratórias ou amostras de sangue, amostras biológicas em geral, elas não conseguem ser identificadas depois que chegarem ao laboratório se não tiver sido feito isso no setor de coleta. Então, a gente precisa colocar o nome do paciente completo. Se a gente tiver um número de prontuário associado, se não tiver, é interessante colocar ali o CPF ou a identidade do paciente, para que a gente não tenha risco de misturar ou, em casos de homônimos, de liberar resultados errôneos para pacientes diferentes. Após a devida identificação, essa etiqueta deve ser colada na frente do pote, nunca na lateral, onde a gente tem a parte de marcação do pote, né, as divisões que ele tem ali para o seu volume, para que o paciente possa enxergar o volume e liberar a amostra dentro de uma quantidade suficiente para a realização dos testes, que no mínimo 5 ml, mas a quantidade ideal seria 10 ml. Com a identificação da amostra, o próximo passo é você orientar o seu paciente. Primeira coisa, seu paciente tem que fazer uma higiene correta. Você vai pedir para ele tirar uma máscara, você vai pedir para ele lavar as mãos adequadamente, e é importante que ensine essa forma de higienização das mãos corretas. Vai pedir para ele remover qualquer prótese dentária que ele possa ter e escovar os dentes adequadamente para que não haja nenhum alimento. É importante que não seja utilizado creme dental durante essa higienização. Apenas água e escova é o suficiente. Após o paciente escovar os dentes e ele também bochechar bastante a água, ele está pronto para seguir para o terceiro passo. No terceiro passo, o agente de saúde vai encaminhar esse paciente para uma área preferencialmente arejada, que seja a céu aberto. Caso não seja possível, a gente pede então que seja uma área arejada, com uma janela aberta e a porta fechada, para evitar a contaminação de setores. O agente de saúde, então, vai explicar para o paciente quais são as medidas que ele tem que fazer. O paciente vai encher o pulmão de ar por 10 segundos. Após 10 segundos, ele vai forçar uma tosse e só então liberar o escarro para o pote. É importante que orientar o paciente, evitar que o escarro caia do lado de fora do pote para evitar a contaminação e que ele lave as mãos adequadamente após essa coleta. Então, quando o paciente fizer esse exercício, é importante que ele faça por no mínimo 3 vezes. Enche o ar, segura esse ar por 10 segundos, então força uma tosse e aí escarra dentro do pote, no mínimo 3 vezes, para que a gente tenha um volume de 5 a 10 ml. E isso seja o suficiente para a gente rodar todos os testes laboratoriais. Após o seu paciente entregar as amostras, se o laboratório não estiver no prédio físico da sua unidade de saúde, as amostras devem ser preservadas em temperatura de 2 a 8 graus centígrados em geladeiras para armazenamento de amostras biológicas. Não se esqueça, o volume mínimo de coleta é de 5 ml. Aqui tem um quadro resumo para a gente conversar um pouquinho sobre essas orientações ao paciente. Então, vamos repassar o que a gente falou antes. Primeiro, você deve entregar o recipiente ao paciente, verificando se a tampa está fechada e se está devidamente identificado com o nome do paciente, a data da coleta no corpo do pote. Orientar o paciente quanto ao procedimento de coleta. Então, ele deve lavar bem as mãos, ele deve escovar os dentes com água e escova, bochechar essa água, só depois disso, então, ele pode partir para o escarro. É importante salientar que orientar o paciente a sempre beber bastante água, para que ele possa produzir fluidos suficientes para essa coleta. Então, no ambiente arejado, ele vai inspirar e segurar o ar por 10 segundos e após isso tossir para que ele possa então eliminar esse escarro dentro do pote, tendo cuidado para que isso não aconteça do lado de fora das paredes do pote. De no mínimo 3 vezes, podendo se estender por 5 ou 10 vezes, até que ele alcance pelo menos um volume de 5 ml.
O pote deve ser tampado e colocado dentro de um saco plástico que deve ser então fechado, com a tampa para cima. Esse pote deve permanecer em temperatura 2 a 8 graus Celsius até ser encaminhado para a unidade de laboratório. O paciente, após o procedimento, deve lavar as mãos para evitar a contaminação do ambiente. E na impossibilidade de envio imediato da amostra, a amostra pode ficar armazenada em geladeira por até 5 dias. Por que eu devo seguir esses passos na hora de coletar uma amostra respiratória? Pacientes com suspeita de TB bacilífero, eles podem contaminar o ar, tanto com cepas sensíveis quanto resistentes ao tratamento. Então, temos que ter o cuidado de não promover contaminação no ambiente para que não haja a perpetuação da cadeia de transmissão. Restos alimentares podem influenciar nos resultados de exames. Salivas ou amostras com pouca secreção respiratória podem ser responsáveis pelo que? Resultados em falso negativos. É importante que todos os exames sejam realizados na mesma amostra respiratória. Por isso, um volume de 5 ml é o mínimo necessário para que a gente possa rodar uma baciloscopia, um teste rápido molecular e uma cultura. Não se esqueça, o bacilo da tuberculose precisa ser avaliado em condições viáveis. Por isso, a refrigeração da amostra é crucial para a qualidade do teste. Falando então na qualidade do teste, como devo acondicionar a minha amostra respiratória para o transporte? A minha unidade de saúde não tem um laboratório que vai fazer esse teste. Como eu devo acondicionar para o transporte? Eu preciso verificar primeiro o quê? Se a minha amostra está devidamente identificada. Logo abaixo da tampinha rosqueável, eu devo envolver com algodão toda a tampa, para que se houver qualquer tipo de vazamento durante o transporte, isso possa ser absorvido pelo algodão e identificado pelo técnico de laboratório logo assim que ele abrir o saquinho. Colocar o frasco dentro de um saco plástico e fechar. Dispor os gelos artificiais na caixa específica para transporte de material biológico. Colocar as amostras respiratórias todas com a tampa para cima. Incluir apoios que impeçam as amostras virarem durante o transporte, de modo a terem vazamentos e contaminação da caixa de transporte. A caixa térmica ela deve conter termômetro para que a gente possa acompanhar a temperatura, que idealmente tem que ficar entre 2 a 8 graus centígrados. E qual tipo de caixa e identificação da caixa que eu tenho que utilizar para um transporte de amostra biológica? Essas são as caixas que a gente tem que usar. São caixas de policarbonato, que são facilmente laváveis em caso de contaminação, você consegue descontaminar fácil. Elas possuem um termômetro, a gente pode acompanhar a temperatura. Todas as amostras devem ser acondicionadas com gelo, para que a gente possa manter a temperatura, ou gelos artificiais com as tampas voltadas para cima. Não se esqueça que é essencial que sua amostra esteja devidamente identificada. Mas a sua caixa também precisa ser identificada caso haja algum acidente durante o percurso de transporte da amostra. Eu devo escrever qual é o tipo de amostra, no caso aqui a amostra respiratória, agente infeccioso, a gente vai colocar Mycobacterium tuberculosis, a unidade é o nome da unidade de saúde de onde está saindo, o responsável por esse envio e o telefone para contato. Essas são as condições básicas e previstas na RDC pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para transporte de material biológico com a presença de agentes infecciosos. Eu agradeço a todos e espero que possa ter contribuído um pouco sobre a qualidade da coleta e o transporte de amostras.